Se tiver algum problema com relação à gravação, vocês verem que parou, como eu estou usando a lousa, né, eu não vejo essa mensagem. Alguém, por favor, me avise e fala, olha, professora, a gravação parou, tá bom? Pelo microfone. Pode ser? Combinado? Ok. Beleza, então. Combinado, tá professora. Então, ok. Professora. Nós vamos projetar aqui nossa área. Oi, pode falar. Tem colegas querendo entrar na turma. Eles não estão entrando automaticamente. E não conseguiu? Então ele não tinha assistido a aula semana passada? Eu já não sei, professor, mas Passada, não, essa semana, né? Só um minutinho, então. Só um minutinho para eu verificar. Gabriel. Voltando aqui no Teams. Tem duas pedidos aqui mesmo. É a Nicole que está querendo entrar? Nicole? É isso, Gabriel? Só um minuto. Professora? Sim, por favor. O meu microfone voltou a funcionar aqui, o menino me ajudou a arrumar. O Samuel, ele não participou da aula passada e também não está conseguindo entrar. Tá, eu estou só vendo aqui, porque eu vou ter que esperar um pouquinho aparecer aqui para mim, para eu ingressar os que não está ainda habilitando isso, ingressar. Marcelo está ingressando. Eu tô aqui, não tô ingressando, não. Tá, não, né? Já ingressou, né, Marcelo? A Nicole está estranho, porque ela não tá, ela aparece aqui, mas eu não estou conseguindo disponibilizar para ela. Adicionar como membro. Agora que apareceu. Certo. Nicole. Professora? Oi. Você já fez a chamada? Mas nós vamos fazer novamente. Podem ficar tranquilos. Eu já ingressei a Nicole aqui, tá? Agora vamos retornar aqui na nossa aula. Ok? Todo mundo consegue visualizar a tela aí, pessoal? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Sim. Na nossa aula anterior, né, primeira e última até o presente momento, nós discutimos a parte de relação entre soluto e solvente, né? Em especial que uma mistura, né, que possa ser chamada de mistura homogênea, nós temos, então, a presença do soluto e do solvente. E ainda comentamos que, nesse caso do soluto solvente, o soluto é aquilo que vai ser solvatado, solubilizado, e o solvente é aquele que vai solvatar, solubilizar, né? E aí falamos da questão do tratamento de água, comentamos a questão do oxigênio, falamos da demanda bioquímica de oxigênio, falamos de eutrofização. Foi isso, Gabriel? Confere? Confere, professora. Ok. Então, agora nós vamos começar, né? Então, para que eu tenha essa relação entre soluto e solvente, eu preciso expressar isso de alguma forma, né? E aí o nosso Enzo vai nos ajudar, que gosta da matemática, né? A matemática está presente em tudo. Eu preciso expressar de uma forma matemática, certo? E aí, isso que nós vamos estar estudando a partir desse momento. Como expressar essa relação soluto-solvente de uma forma matemática, tá? Então, a química agora, ela começa a ficar, né, ela utilizar a matemática como uma ferramenta primordial nesse
segundo ano de vocês, o primeiro ano, né, a gente trabalhou mais a parte de modelos, trabalhamos a parte de diagramas, né, ligações, funções, mas a matemática ficou meio tímida, né? Agora aqui não, aqui nós vamos precisar realmente, né, dessa ferramenta que é a matemática, tá? Para que a gente possa expressar, né, as relações da química, tá ok? Bom, eu vou pedir aqui nosso amigo Gabriel. O Gabriel, esqueci o sobrenome, agora ficou difícil. O Gabriel que falou da eutrofização. Gabriel, lê para nós aqui, no texto, vocês conseguem, tá legal para visualização ou tá ruim, pessoal? Professor, eu ia ler isso aí no computador, mas meu computador não quer dar imagem. Está na página 28. Eu estou na página, só um minutinho, Gabriel, que eu já falo para você. Professora, Já vou colocar aqui, ó, só um minutinho aqui para vocês, quem está me acompanhando pelo livro, nós estamos, ó, na página 28, certo? Expressando concentrações em ppm, ppb, porcentagem e título. Conseguiu localizar aí, Gabriel? Já tinha achado. professora, acho que o Samuel ainda está pode tentando falar. entrar. Samuel? É. Mas o Samuel já não tinha assistido a aula semana passada, terça-feira? Não, semana passada ele não assistiu, professora. Não assistiu? Ainda vai ter que fazer todo aquele processo com ele. Só um minutinho. Eu vou só ir lá, só um minutinho, enquanto vocês localizam aí, então, quem está com o livro em mãos, né, ou o PDF, vocês localizaram lá o PDF lá no Moodle, pessoal? Sim. Sim, né? Ótimo. Eu mudei um pouco a nomenclatura lá no Moodle, coloquei os horários para que vocês ficassem mais inteirados com as situações. Esclareceu um pouco melhor as situações? Sim. Sim, professora, ficou bem melhor. Sim. Rafael Batista está aí na sala? Tô. Então, Samuel ainda não apareceu para mim, não, pessoal. Certo? Ele provavelmente não está fazendo o caminho, né? Está com dificuldade de fazer o caminho. Ele me mostrou que ele já mandou a solicitação, mas aí não sei. Ali não apareceu. Daqui a pouquinho a gente olha novamente, tá? Mas pede para ele ficar tranquilo, que não tem problema nenhum. Ele vai conseguir acompanhar a aula, porque a aula também está sendo gravada. Tá ok? Então, não precisa ficar estressado se não conseguir entrar, não. Vou só dar uma tampadinha aqui para ficar um pouco maior aqui, quem estiver acompanhando aí pela tela, tá bom? Por favor, Gabriel, então, pode fazer. No texto de abertura deste tema, foi mencionado que o teor de fluoreto em uma amostra de água deve ser no máximo 1,5 ppm, segundo recomendações do Ministério da Saúde. A expressão ppm significa partes por milhão e pode se referir a relações de massa, massa por massa? Pode relação de massa, certo? De volume por volume, de massa e volume, massa por volume, e outras, entre soluto e solução. E uma relação de massas, 1 ppm corresponde a 1 grama de soluto em 10 elevado a 6 gramas da solução. Observe que esse caso é para a concentração de trialumetanos, mencionado no tema anterior. A concentração também pode se expressar em ppb, ou seja, partes por bilhão, que corresponde a 1 grama do soluto em 10 elevado a 9 gramas da solução. No caso de relações de massa, dadas as diferentes relações que podem ser estabelecidas, é sempre necessário indicar que se referem às concentrações de ppm e ppb mencionadas em cada caso. Acompanhe alguns exemplos no quadro a seguir. Até o quadro. Tá, então vamos lá. Obrigada, viu, Gabriel? Então, ó,
as formas, né, as maneiras, vamos dizer assim, as possibilidades que nós temos de expressar a relação entre o quê? Concentração de soluto, né? A relação entre concentração de soluto pela concentração de solvente ou de solução, certo? Então, nós temos essas duas possibilidades. Normalmente, nós expressamos, né, a concentração do soluto pela solução, certo? E é o que ele colocou aqui para nós. E aí, como que uma está em relação à outra? O que significa isso aqui, pessoal? Esse tracinho aqui. O que significa isso? Dentro da matemática. Divisão, razão. Divisão, né? Razão. Né? Então, por isso que ele falou aqui, ó, né? A recomendação partes por milhão pode se referir a relações de quê? De massa, massa. Quando eu falo massa, massa, o que eu estou falando? Massa do soluto pela massa da solução. Quando eu falo volume, volume, eu estou me referindo ao quê? Volume do soluto pelo volume da solução, certo? Quando eu falo massa e volume, eu estou falando o quê? Massa do soluto pelo volume da solução. Confere? Né? E aí ele deu um exemplo aqui, ó. Ele falou, para uma relação de massa 1 ppm, o que significa isso? Eu falo, a concentração dessa solução é 1 ppm de sódio. Ideia, né? Bom, o que é isso, professor? Significa que em 1 grama, eu tenho 1 grama do soluto em 10 elevado à sexta da solução. Olha aqui, o 10, né? Potência elevada à sexta, certo? Então, é partes por milhão. Confere, tá certo isso? Partes por milhão. Ó, aí, professor, como é que eu vou saber que eu estou falando em concentração massa de soluto por massa de solução, né? Então, que é essa primeira aqui, ó, M por M, certo? Como é que eu vou saber que eu estou falando em volume de soluto por volume de solução? Ou como que eu vou estar falando em massa de soluto, esse meu tá feio, hein? Por volume da solução? Como que eu vou definir se é relação entre massa, relação entre volume ou relação entre massa-volume? As unidades. Se for grama por grama, estou falando o quê? Uma relação entre massa, massa, quilograma por quilograma, decigrama por decigrama e assim por diante. Volume, volume, litro, ml, centímetro cúbico. E a relação entre massa e volume? Gramas por ml, gramas por litro e assim por diante. Certo? Então, eu tenho diversas formas de expressar essa relação entre soluto e solução. E também posso expressar essa relação entre soluto e solvente. Também tem essa possibilidade. Não é só entre soluto e solução. Nós utilizamos mais essa expressão entre soluto e solução. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida do que a gente comentou, pessoal? Tá claro? Não, senhora, tá tranquilo. Claro. Tranquilo? Então, lê para nós agora, Enzo, por favor, as concentrações. As concentrações também podem ser expressadas em ppb, ou seja, partes por bilhão, que correspondem a 1 grama do soluto em 10 gramas da solução. No caso de relações... Pode continuar, por favor. No caso de relações de massa... No caso de relações de massa. Certo. Obrigado. Ó, vamos entender qual que é a diferença aqui. Ó, nós temos aqui 1 grama do soluto por 10 elevado à sexta grama da solução. Solução. 1 grama, né? 1 grama Solução. por 10 à nona da mesma unidade, grama. Isso qual que é a diferença? De 1 para 10 à nona e 1 para 10 à sexta? Muita coisa. Qual que é a diferença?
É uma razão de 1000, né? Isso. Ah, Como é que eu 10 a sexta expresso nona. isso? Ah, De 10 a sexta, 10 a nona é 1000 vezes maior, 10 a nona. isso. E o 10 a sexta, Gabriel, como é que eu falo? Então, eu falo em partes, partes por Milhão. milhão. É o quê? É o ppm. É esse aqui. E esse aqui? Como é que eu falo? 10 elevado à potência número 9. Como é que vai ficar, então? Potência por bilhão. Esse aí E é aí, como é que eu falo? pp. partes por bilhão. B. Esse aqui é o ppm e esse aqui é o quê? É o ppb. Partes por bilhão, partes por milhão. Certo? Aí, professora, eu tenho outra forma de representar isso? Tenho também, né? Aqui o livro só trouxe essas duas, ó, ppb e ppm, então partes por milhão, potência número 6, milhão, bilhão, potência número 9. Vocês conseguiram ver o 9? Uma Aqui no livro dúvida. tá pequenininho o 9, ó, mas isso aqui é um 9, ó. Certo? Quem tá com o livro aí conseguiu visualizar no livro? Sim, Tudo professora, bem? pode perguntar um negócio Tudo para a ok. senhora? E como eu poderia ter também o PPT? Hã? PPT? Tem o ppm, ppb, ppt, Sim. certo? E como é que seria o ppt? Esse é Acho que 10 a sexta, 10 a nona, 10 a... seria o quê? A 12. Elevado à potência número 12, Isso. certo? Então, ó, para cada, né, soluto em relação ao quê? A solução. Eu tenho Professora, 1 grama do soluto, 1 grama do soluto em relação a qual massa da solução? 10 elevada à potência número 12. Isso aqui é algo grande ou é algo pequeno, pessoal? Se fosse mensurar a grandeza. Muito pequeno. Muito pequeno. E esse aqui, ppm, é maior? Então, se eu falar para você, ppm eu estou expressando um valor maior que ppt, que ppb, e ppb eu estou expressando um valor maior que ppt? Sim. Estou certo no que eu falei ou não? Matematicamente, comentando. O ppm é menor que o ppb. Não, o ppm é maior que o ppb e o ppb é maior que o ppt. Deixa eu colocar aqui para ficar claro, só um minutinho. Ó, então eu teria isso aqui, ó. Se eu fosse expressar, né, em ordem de grandeza, ppm, né? Depois teria o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo que fica melhor, pra vocês visualizarem. Eu ainda estou aprendendo a escrever, gente. ppm, ppb, certo? E ppt. Tzinho aqui, ok? Qual que é em ordem de grandeza, né? Se eu tenho um valor, o ppm ele é o quê? Maior. Maior ou menor? Se eu for colocar o símbolo aqui do maior ou esse aqui do menor. Esse aqui é o menor, esse aqui é o maior. Como é que eu vou colocar aqui? Ele é maior que o PPB e maior que o PPT. Seria assim? A expressão seria assim. ppm maior que ppb e maior que ppt, tá certo? Isso. Consegue visualizar isso? Né? Então, ó, quando eu quero expressar em ppt, pessoal, realmente a gente fala, né, dentro da química, e aí a química mais de análise, por isso que a gente fala química analítica. Vocês já ouviram esse termo, química analítica? Né? A nível de terceiro grau, né, nós temos divisões da química, porque no ensino médio nós dividimos a química em 3 frentes, né? Química geral, físico-química
e química orgânica. Basicamente, são essas 3 frentes que nós trabalhamos, né? No caso nosso agora, do 2º ano, nós estamos trabalhando na frente de físico-química, certo? Mas dentro da química de 3º grau, aqui nós estaremos trabalhando, na verdade, dentro da química analítica. É a química, né, que expressa as relações. Ó, o que é relação que vocês falaram para mim hoje? Opa, o que seria essa relação? Matematicamente falando, Enzo, o que é? Uma fração. É uma razão. Isso. É uma razão entre 2 Na coisas. verdade, é isso aqui, ó. Expressa o que nós chamamos de concentração. Certo? Então, é a forma, é aquilo que a gente viu lá no início, aqui, quando o Gabriel leu para nós, né? Formas de expressar o quê? A concentração do soluto em relação à solução, que é o que nós comentamos com vocês na terça-feira, com relação às misturas, né? E que nós falamos em misturas, entre aspas, né? Misturas homogêneas, porque eu comentei, a mistura homogênea, na verdade, não existe, né? Mas misturas homogêneas dentro, né, dessa perspecção de soluções, seria essa que apresenta uma única face, né? Tá ok? Tá claro isso, pessoal? Alguma dúvida com relação a essas relações aqui de ppm, ppb e ppt? Professora, pode falar? Pode falar. Ah, perfeito. É porque eu achei que a senhora não estava me ouvindo. Então, Não, porque... toda vez que a gente for ler um dado, ou seja, aqui, por exemplo, na amostra e parâmetro analisado, que fala 4 ppb, que é 4 por bilhão, né, de chumbo na água de um lado, sempre vai dar, o dado sempre vai dar essa informação que é ppb, ppm ou ppt? Não, essa é uma forma de expressar. Você pode deparar com ela, certo? E ela não é assim, não era tão comum para vocês, mas a partir do momento ela vai passar a ser comum, certo? Por quê? Entendi. Porque normalmente a gente está acostumado com aquilo que nós mostramos inicialmente. Ó, massa, massa, volume, volume, né? Ou massa, volume. Mas em vez de eu ter, né, massa, massa, eu posso também falar em simplesmente ppm. E ele vai englobar tanto a relação que é massa, massa, volume, volume, massa, volume. Certo? Então, às vezes, eu posso simplesmente falar assim, ó, a concentração de cloreto de sódio na água potável é 1 ppb. Entendi. Entendeu? Então, você já sabe que é uma relação de 1 para 10 elevado a sexta. O bilhão. Isso, exatamente. Tá? Tá E ok? a multiplicação nada mais é do que como se a gente estivesse realmente escrevendo, né? Milhão, colocando 3 zeros, aí já vai 6 zeros, perdão, depois já vai para 9, depois já vai para 12. Isso, né? Lá na matemática você chama milimicro, né? Micro, 10 a sexta, nano, 10 a nona, pico, não é isso? 10 elevado à potência número 12. Milimicro, nano, pico. Tá? Vocês estudaram isso lá na matemática, não estudamos? Na física também, tá? Então, ó, vamos ver aqui a tabelinha. Quem é que vai me ajudar aqui? Deixa eu só filmar isso aqui. Um pouquinho aqui. Enzo, me ajuda aqui. Só um minutinho, deixa eu arrumar meu microfone aqui. Pronto. Tá me ouvindo, Enzo? Sim. Isso. Faça essa leitura aqui da primeira linha da nossa tabela, por favor. 4 ppb de chumbo na água de um lago, a relação estabelecida de massa-massa, e o significado são 4 gramas de chumbo em 1 bilhão, 10 a 9 gramas de água no lago. Certo? Então, tá claro aqui, olha. Né, exemplo que a gente falou. Em vez dele falar assim, olha, eu tenho 4 gramas
né, por 10 elevado a 9 gramas. O que ele falou? Ele falou 4 ppb. É uma forma simplificada de eu expressar isso, não é? E normalmente, né, no dia a dia, no laboratório de análise, nós não vamos ficar falando, é 4 por 10 a 9, né? A gente vai já gramas, a gente vai falar, é 4 ppb, é 5 ppm, é 39 ppm, certo? Então, é uma forma simplificada de expressarmos e todo mundo consegue entender a linguagem. Certo? Olha aqui o outro. Vamos lá, Enzo, por favor. 50 ppm de enxofre no diesel. Relação massa-massa e o significado, 50 gramas de enxofre e 1 milhão de gramas de diesel. De diesel, né? Ó, esse aqui, 39 ppm. Vamos lá, Enzo, por favor. Eu vou fazer. 39 ppm de monóxido de carbono no ar atmosférico, relação volume-volume, são 39 litros de monóxido de carbono em 1 milhão de litros de ar atmosférico. Certo? Ó, mudou a relação aqui? A unidade aqui eu expressava o quê? Massa de soluto por massa de solução. E aqui, como é que está a nossa relação agora? É volume de quê? Volume de quê? Volume de soluto por volume de solução. Volume de soluto por volume de solução. Acho que aqui deu aqui, mas vou puxar um pouquinho a nossa lousa aqui. E esse aqui, Enzo, lê para nós, por favor. 300 ppb de sulfeto de hidrogênio no ar atmosférico, relação volume-volume, 300 litros de sulfeto de hidrogênio e 1 bilhão de litros de ar atmosférico. Certo? Então, 1 bilhão. Se fosse PPT, se fosse 300 PPT, como é que seria aqui? Seria, em vez de 1 bilhão, seria 1 trilhão. 1 trilhão. 300 litros de sulfeto de hidrogênio. Muito bem, Enzo. Gostei de ver. Sulfeto de hidrogênio. Por que isso aqui é sulfeto de hidrogênio, gente? Se nós explicamos para vocês lá no primeiro ano. Essa é a regrinha de nomenclatura. Regrinha de nomenclatura. Mas por que você não falou, então, Enzo? Ácido sulfídrico. Desculpa, professora. Confundi. Não, você falou certo. Desculpa não, você falou corretamente. Meu Deus. É só costume. Se você tivesse falado ácido sulfídrico, aí eu ia ficar chateada. Você falou sulfeto de hidrogênio, por quê? É porque eu já sei o nome de cor, eu já olhando o símbolo, né? Tipo o monóxido de carbono também. Eu expliquei isso para vocês lá no símbolo. Mas dá para resolver lá com as regras de nomenclatura, só que tem que pegar um papelzinho para calcular os níveis. Mas lembra que eu comentei com vocês que aqueles conceitos de ácido de arrênio, ácido de bronchlouro, ácido de Lewis, lembra? Lá no final do primeiro ano nosso lá, e a gente comentou com vocês que a palavra ácido de arrênios, que é o conceito mais antigo de ácido, é aquele que ele falava assim, ácido é toda substância que em meio aquoso sofre ionização e tem como produto dessa ionização o íon hidrônio, o hidroxônio, mais o ânion correspondente. Vocês lembram disso? Eu não, professora. Sim. Sim, professora. Você faltou aula esse dia, hein? Não. E aí eu falei, isso aqui é importante, gente. A gente não pode esquecer disso, não. Eu vou até pegar o gancho aqui, porque o Enzo falou, e agora falou, a gente vai ter que fechar a ideia, né? Ó, lembra, eu fiz isso aqui para vocês, ó. Só saindo um pouquinho do nosso assunto aqui, mas para reforçar isso. Matéria do primeiro ano. Certo? E aí nós falávamos assim, ó, água, H2O, não é isso? Ácido, aqui eu posso falar ácido sulfídrico. Por quê? Porque em meio aquoso, um hidrogênio aqui, ó, não vou mostrar a equação toda não, só vou mostrar aqui. Um hidrogênio vai parar onde aqui? Vai sair, deixar o elétron dele, não é isso?
Eu acho que eu tenho que ter fazer. Deixa eu fazer aqui. Não dá para fazer a coisa mais ou menos, né? Ou eu faço ou não faço. Mas sim, negócio mais ou menos não existe. Era assim? Confere? Mesma geometria, não é isso? Tô certa, pessoal? Eu creio que sim. Creio que sim. Aí, ó, lembra, ó, Geometria o par de elétron do oxigênio, em algum momento, ele pode pegar o quê? Esse hidrogênio, certo? O hidrogênio sai, uma ligação é composta por quem? Por um par de elétrons? Ó, esse hidrogênio sai sem levar o elétron dele. E o que acontece aqui? O que acontece aqui é o que eu tenho, né? É a formação de quem? Desse cara aqui, ó. Ah, assim? Molécula de água. E ela agora deixa de ser molécula de água e forma essa molécula aqui, ó. E aí adquire carga o quê? Positiva. E esse cara aqui, ó, estão lembrando disso, pessoal? H3 ou mais, eu chamo de íon hidrônio ou hidroxônio. E isso aqui é que caracteriza, ó, se eu fosse, deixa eu lembrar os senhores que vocês vão lembrar. Eu dei um exemplo assim, ó. Falei, pessoal, se tiver alguém após você comer pimenta e falar assim para você, toma água que vai passar. Esse cara aí não é seu amigo, não. Vocês lembram disso? Por quê? Porque se eu tomar água, eu vou aumentar o quê? A água em meio a ácido em meio aquoso, ele sofre ionização e eu vou aumentar a concentração de quem? De H3 ou mais na solução. E isso é que caracteriza a acidez do meio. Nós vamos estar trabalhando aqui no segundo ano, né? Exatamente isso aqui, pessoal. Ó, essa relação de H3 ou mais em uma solução. E, né, nós vamos chamar isso, inclusive, de... Vocês já ouviram, inclusive, esse termo. Alguém falar assim, o pH da água está ácido, o pH da água está básico, né? É exatamente isso aqui, ó. É a concentração do íon hidrônio ou hidroxônio na solução. E a gente vai expressar essa concentração em quê? Em ppm, em ppb, em ppt. Partes por milhão, partes por bilhão ou partes por trilhão. Mas quanto maior é a concentração disso aqui, ó, do H3 ou mais, do íon hidrônio, hidroxônio, em uma solução, indica que o meio é ácido. E aí eu posso usar a palavra ácido sulfídrico. Mas como aqui ele não falou que é aquoso, eu não posso usar a palavra. Tem que vir assim, ó, aquoso. Então, H2S, eu até falei assim para vocês, ó, se eu tiver aqui, ó, HCl, tiver assim entre parênteses, aquoso, eu posso falar ácido clorídrico. Agora, se eu tiver só HCl, sem esse parêntese aqui, o AQ, significa que eu vou falar cloreto de hidrogênio. Isso é questão do Enem, inclusive, tá? O pessoal vem tudo bonitinho lá e tem lá o ácido clorídrico, papapá, toda uma historinha, né? Mas ele não colocou aquoso, então eu não posso falar ácido clorídrico, eu tenho que falar o quê? Cloreto de hidrogênio. Lembraram disso? Sim. Pode falar. Pode Essa regra vale para todo ácido? Só se chama ácido se estiver meio aquoso ou é só essas exceções? Aí eu vou dizer para você. A gente tem, a nível de ensino médio, e eu trabalhei só um conceito com os senhores, né? Mas comentei dos outros. Nós temos os ácidos, né? Que eu vou classificá-los, e eu dependo de água para classificá-los, né? Por isso são chamados ácidos de arrênios. Eu tenho os ácidos que que não depende de água, mas depende do hidrogênio presente, e aí eu vou falar esses ácidos de Bronsted-Lowry, e eu tenho os ácidos que não dependem nem da presença de hidrogênio e nem de água, que é os ácidos de Lewis,
que depende de par de elétrons, que esse é o conceito mais completo. Então, nós temos 3 conceitos a nível de ensino médio que nós trabalhamos. Ácido de Arrhenius, ácido de Bronsted-Lowry e ácido de Lewis, são esses conceitos. Mas podem ficar tranquilos, porque antes de eu começar a falar de potencial hidrogênio iônico, eu vou trabalhar esses conceitos com os senhores, tá? Mas esse aqui de Arrhenius, em especial, eu trabalhei quando eu apresentei para vocês as funções inorgânicas. Na verdade, tinha sido uma professora, que eu tinha saído de licença, lembram disso? Mas aí eu retomei e eu amarrei isso aqui, ó, que eu falei, isso é importante, porque a gente vai precisar disso lá no 2º ano. Sim, pode falar, colega. Professora, você tem como dar algum exemplo de quando é massa por volume? Quando é massa por volume, eu vou também utilizar a mesma nomenclatura. Por exemplo, eu poderia falar aqui, ó, 39 ppm de CO2 na água. Vamos pensar. Certo? Eu estaria falando, poderia falar em massa de CO2 em volume de solução. Isso aqui, eu posso trabalhar massa, massa, volume, volume, ou massa, volume. Aqui vai aparecer da mesma forma, certo? ppb, ppm, quer dizer, ppm, partes por milhão, ppt, partes por bilhão, ppb, né, partes por bilhão, desculpa, e ppt, partes por trilhão, tá? Agora, quem perguntou isso aí? Quem foi? Ícaro. Ícaro. O que nós vamos utilizar, Ícaro, é essa relação massa-volume. Não é a relação volume-volume, não é a relação massa-massa. É a relação massa-volume. Já já a gente vai entrar num exemplo aqui, inclusive. Professora? Pessoal, alguma dúvida? Sim, pode falar. A gente sabe que o termo correto, tipo assim, é massa por volume. Mas a gente também pode utilizar volume por massa? Não, nós vamos utilizar as expressões mais comuns, né? É a relação massa por massa, volume por volume, ou, se não, massa por volume. Tá? Mas a gente tem, eu vou apresentar para vocês uma série de formas, né? Como calcular. E aí eu vou dar 2 opções. Tem as fórmulas, certo? E tem a coisa que o químico mais gosta. Qual que é a coisa que um químico mais gosta, pessoal? Dentro da matemática. Melhorando a pergunta. Que ele não vive sem. Regra de 3. Regra de 3. Nós podemos resolver tudo por regra de 3. Que, particularmente, eu prefiro. Né? Como eu falei, o químico não vive sem. Então, a ferramenta mais importante para o químico dentro da matemática é a regra de 3. Tá? Agora, tem as equações também que foram montadas a partir da regra de 3. Então, é a regra de 3 pronta. E aí eu vou estar apresentando elas para vocês. Aí eu vou falar assim, essa aqui é concentração comum, é uma relação entre massa de soluto e volume de solvente, e assim por diante, tá? Então, nós vamos conhecer as fórmulas que foram construídas, na verdade, a partir da regra de 3, e, logicamente, a gente pode fazer tudo por regra de 3, que é o mais simples. Né, a meu ver. Mas tem aluno que não consegue, prefere usar a fórmula, tudo bem. Mas aí ele recai numa situação, né, que às vezes no exercício não vai trazer a fórmula. E aí ele vai precisar. Aí tem aluno que fala, professora, mas na prova você pode fornecer a fórmula. Olha, eu até posso, mas no Enem não vai fornecer. Então, aí, como eu já falei para vocês, é igual vocês falaram para mim, né, lá no primeiro ano, mas eu posso usar a calculadora? Não, não pode. Né? Não pode por quê? Mas no curso técnico eu utilizo. Tudo bem, no curso técnico você pode utilizar a calculadora. Mas no ensino médio você vai fazer Enem? Lá no Enem não vai poder usar a calculadora. Tá? Então, aqui é tudo na mão também que nós vamos fazer. E são muitas continhas, pessoal, tá? Muita continha envolvendo o quê? Potência de 10. Então, a gente tem que estar lá
bom, né, na matemática, lá na parte de potenciação, lá, né, que vocês aprenderam já lá no primeiro ano, aprenderam lá no 9º ano, aprenderam no 8º ano. Então, aquelas ferramentas da matemática que foram, né, desenvolvidas com vocês, elas vão ser aplicadas aqui. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Sim ou não? Acho que não. Acredito Não? que não. Não, então tá ok? Tá claro aqui? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Eu só vou recordar um detalhe aqui com vocês antes de eu começar a trabalhar essa expressão aqui. Provavelmente a gente vai começar na terça-feira, né? Eu vou voltar aqui, ó, dentro do meu arquivo aqui. Só um minutinho, por favor, tá? E vou pegar isso aqui. Se tiver alguma coisa que eu quero escrever, eu vou copiar e colar lá na nossa louça, tá? Só um minutinho que tá abrindo aqui. Consegue visualizar isso aqui? Tá claro para vocês ou não? Sim. Sim. Tô vendo uma balança. Conseguiu mudar a tela aí, tá ok? Agora tá bom. Lembre, né, e nós comentamos na terça, que vocês até perguntaram, vai valer nota, tal. MOL, quantidade de matéria. Nós entregamos para os senhores, acho que foi na nossa segunda ou terceira aula e última, se eu não me engano, foi a última aula que eu trabalhei com vocês esse ano, que nós trabalhamos um artigo referente à quantidade de matéria. Foi ou não, pessoal? Foi. Né? Só pediu para apresentar. Isso, vocês ficaram para fazer a apresentação, não foi isso? E todo mundo conseguiu apresentar. Infelizmente, Sim. nós não vamos fazer essa apresentação agora, mas vocês entendem, inclusive levei o artigo impresso para vocês, tá? E a gente só vai colocar isso aqui para... Vocês já apresentaram? Sim, todo mundo já apresentou. Ah, então eu que estou parada no tempo, eu que parei no tempo. Então, Aí, ótimo. todo Vocês mundo têm um acabou de pontinho extra, apresentar. tá anotado aqui na minha agenda. Hã? Quando todo mundo... na última aula, na próxima semana já começou a pandemia. Né? Ótimo. Então, olha, vocês já têm um pontinho extra, pessoal. Fico feliz. Tá? Que a gente porque eu tenho isso anotado, tá? No material de vocês. Então, tá ótimo. Todo mundo já tem um ponto extra. Lembra que era um ponto extra que eu estava dando para vocês? Né? Eu não estava dando, não. É vocês que estavam conquistando. Né? Professor não dá nada. Professora... Pode falar. Não, sim, Alguém só quer concordou. falar? Ah, só Gabriel. concordou. Então, Gabriel, vamos lá, então. Me ajuda aqui. Cadê o Rafael? Rafael sumiu? Rafael, tá tudo bem aí, Rafael? Tô bem. Tá bem? É o sono do sábado, né? Vou só fechar isso aqui, ó. Isso aqui nós tínhamos, vocês já até apresentaram. Só recordar isso aqui. MOL. MOL, então, é o quê? Quantidade de matéria, né? É uma unidade de massa, né? E essa unidade de massa atômica, nós falamos, né? Que vinha lá de Avogadro, né? E aí nós mostramos para vocês, né? Algumas questões importantes, né? Unidade de massa atômica. Aí lembra que a gente comentou exatamente que é algo muito, pequeno, né? Sim. E eu tenho que, a partir desse algo pequeno, gerar algo mensurável, né? Exatamente porque nós nunca realmente mensuramos o átomo de fato, né? E esse padrão, ele surgiu a partir de quem? De quem que surgiu o padrão, pessoal? Do carbono. Do átomo do elemento químico carbono. E nós comentamos com vocês, por que o carbono? Por que o carbono? Quem quer falar? Não precisa brigar, não.
Ó, não precisa ficar estressado. Porque o carbono é de melhor visualização, assim, pelo que eu lembro, mais ou menos. O que era abundância isotópica? Tem muitos isótopos na natureza? Como se diz? A vida, né? O planeta, ele é formado basicamente de qual elemento químico? Carbono. Tudo que é orgânico é carbono. Sim. Carbono, né? E aí nós falamos dos isótopos. O que eram isótopos, pessoal? Eu tô sem a luz aqui, mas qualquer coisa eu volto lá. O que eram isótopos? São formas diferentes de um mesmo elemento químico. Pode falar, não te ouvi. Quem falou? Lucas. Os isótopos. Alô? Seriam diferentes formas de um mesmo elemento químico em referente à abundância dele na natureza? Que você tem que o elemento é definido para a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Aí a quantidade de nêutrons, que também está no núcleo, fica meio aberto. Você tem uma variabilidade. Aí a partir dessa variabilidade você tem os isótopos. Certo. Alguém tem mais alguma observação com relação a isótopos? Eles são, tipo, variantes de um mesmo elemento químico. Aí, tipo assim, eles sempre vão ter o mesmo número de nêutrons, mas vão ter número diferente. Não, diferente de prótons e elétrons. Eu acho que é isso. Ou tô confundindo? Não, realmente é assim. Carbono. Estamos falando do carbono, vamos lá, no carbono. Né? Com a diferença do carbono orgânico e o carbono mineral, né, professora? Certo. Opa, esse número aqui ficou ruim. Deixa eu só apagar aqui, só um minutinho. É o que vocês acabaram de comentar aí. Olha aqui para mim. Né? Carbono, número de prótons igual a quanto? 6. Número atômico igual a quanto? 6. Número de elétrons igual a quanto? 6. Confere? Esse é o átomo do elemento químico carbono. O que caracteriza esse átomo é o seu número de prótons, que é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Mas o número de elétrons pode ocorrer alterações? Pode. Caracterizaria um íon, né? Isso, e caracterizaria um íon, né? Eu posso acrescentar elétrons ou posso retirar elétrons. Depende das necessidades do átomo, daquele elemento químico, daquele momento, nas condições a qual ele se encontra, que é o que nós estudamos, chamada ligações químicas, ok? Porém, o átomo, a gente volta lá em modelos atômicos, pessoal, aquele sistema lá são importantíssimo. Ele pode ter massas atômicas, o quê? Diferentes, né? O átomo do mesmo elemento químico, porém com massas atômicas diferentes, consequentemente com número de nêutrons diferente, porque a massa de um átomo é o quê? Prótons mais nêutrons. Se eu alterar o número de prótons, eu posso alterar o número de prótons? Não, porque viraria outro átomo. Isso, muito bem. Viraria um outro átomo de um outro elemento químico. Pode acontecer? Pode, né? Mas aí eu estou mexendo na parte nuclear do átomo, né? Na eletrosfera, então, e aí eu teria o quê? A massa. Eu posso alterar a massa? Posso, ó. Né? Posso alterar a massa. Certo? Então, eles são chamados o quê? O que eles são chamados? Isótopo. Iso o quê? Igual, pezinho, você lembra de prótons. Apresenta o quê? O mesmo número de prótons. Então, ó, o carbono foi selecionado lá exatamente porque eu tenho aqui, né, os isótopos do carbono, em especial esse aqui é o isótopo estável,
que nós já mostramos para vocês também, porque que o carbono 12 é estável, porque que o carbono 14 não é estável. Vocês se lembram disso? Não. Sim ou sim? Não. Não. Não lembro, professora. Ué, pessoal, esses 4 meses foi terrível. Terrível. Foi, professora. Com, Vamos dizer. Hã? com certeza. Com certeza. Parece que passou um furacão e apagou tudo. Sono do sábado de manhã, aí complica. Ah, pode falar mais alto um pouquinho, que eu não estou conseguindo ouvir. Aí junta com o sono do sábado da manhã e complica mais ainda. O Biratã, é complicado, né? Você tá com sono e aí passou 6 meses sem estudar química e a coisa complicou, não complicou? Ó, eu vou deixar aqui, ó. Professora, essa aula vai acabar no dia? Eu vou acabar, porque vocês não estão aguentando mais, né? Eu vou finalizar. Poxa vida. Por mim, a gente ia até umas 10, mas vocês não querem? Ó, vou deixar aqui uma interrogação desse tamanho assim, ó, e uma maior ainda. Professora, mas tipo assim, é porque, tipo assim, no sábado, igual a gente, os professores estavam concordando, fica um pouco complicado, fica muito cansativo. Não, eu vou até às 8, é 8h03, estou encerrando, pode ficar tranquilo. Mas a gente vai ter nossas aulas, pessoal, tá? Não vou exigir muito de vocês, não. Mas deixa eu só deixar aqui, ó, pra vocês pensarem, tá bom? Pensa aqui comigo, porque isso aqui eu já falei para vocês. Enzo, confere comigo, eu já comentei isso aqui com vocês? Acredito que sim. Acredito que sim. Então tá bom. Então, ó, pensam. Por que o carbono 12 é estável? E por que o carbono 14 é radioativo? Eu já comentei isso aqui, por isso que eu estou perguntando. Tá? Ela não é matéria de primeiro ano, mas nós já explicamos quando nós falamos em modelos atômicos. Eu entrei nesses detalhes aqui, tá bom? Com relação ao que nós trabalhamos aqui, né, das formas de expressar as relações entre soluto e solução. Tá claro? Há alguma dúvida? Não. Não. Eu vou deixar, então, para a gente fazer aquela revisão lá de número de Avogadro, né? Ou quantidade de matéria, forma de expressar matéria, que é o próximo tópico nosso, que é uma relação entre massa de soluto e volume de solução, relacionado com essa quantidade de matéria, tá? Que é o número de mols, né? Mol. E eu vou pedir uma coisa para os senhores, que os senhores já têm em mãos, né? Então vocês procuram aí no material de vocês, mas eu também vou disponibilizar lá no Moodle aquele artigo que vocês fizeram a discussão, então vocês estão até adiantados, nós já fizemos a discussão, né? Que vocês façam novamente a leitura daquele artigo. Tá bom? Que eu vou apresentar na próxima aula um review daquilo ali, para a gente começar na página 29 do nosso livro. Tudo bem? Beleza. Beleza? Alguma dúvida, alguma insatisfação, algum questionamento com relação ao que nós comentamos, pessoal? Fale para mim. Acho que não, professora. Tá ok, então, estão felizes? Sim, lógico. Feliz não, porque tem aula no sábado, né, professora? Mas... Quem não tá feliz? Fala para mim quem não tá feliz. Nossa, um dia lindo, sábado, tem na aula de química, 7 horas da manhã. Como que pode vocês não estar felizes em me ver? A senhora tá na praia, né, professora? Lindo. Eu tô na praia, olha aqui que legal. Deve ser por isso que eu tô feliz, o Biratã? Eu acho porque eu tô na praia? Se eu estivesse na praia, eu também estaria. Você também teria feliz? Olha, nossa senhora. Eu coloquei aqui para vocês se sentirem na praia, se sentirem mais felizes, entenderam? Deixa eu verificar aqui, nós estamos com 27 alunos. Então, rapidamente aqui, eu vou falar um tchau para cada um e vocês respondem aí para mim, tá bom?
Alif. Tchau, professora. Tchau, beleza. Carlos Eduardo. Aqui, professora. Tchau, Carlos. Bom final de semana para você. Pra você Daniel também. de Castro. E aí, Daniel, tudo bom? Tudo Aguentou bem. firme? Foi suportável? Foi. Foi, então tá bom. Danilo Mendes, cadê você, Danilo? Opa, tchau. Tchau, tchau. Enzo Morato. Tchau. Tchau pra você. Tchau. Até mais. Érica, tudo bem, Érica? Tudo bem, Érica? Alô, Érica, tá sem microfone? Fábio Martins. Oi. Olá, Fábio. Tá ok Tchau. com você aí? Tchau, tchau. Felipe. Até logo. Oi. Tchau. Tudo bem, Felipe? Tudo. E você, Frederico, que não tinha chegado pela manhã, tudo bem com você? Tudo, professora. Foi mal, é que eu tava arrumando os computadores aqui. Mas deu tudo certo. Mas deu certo, Frederico. Deu. Tá, agora deu, né? Deu tudo certo agora. Então tá bom. Gabriel Tá bom, Fernandes. Muito obrigado pela aula. Até mais, Gabriel. Opa. Tchau, Gabriel professora. Rodrigues, tudo bem, Gabriel? De boa, professora. Tudo aqui certo. Então tá bom. Gabriel Ícaro. Tchau, professora. Tchau. Bom final de semana. Bom te ver. Guilherme Caetano. Oi, professora. Tchau. Tchau. E aí, o Biratã? E aí, professora? Tudo ok? Laura, cadê você, Laura? Laura tá sem microfone. Aqui, professora. Não, eu consegui arrumar. Que bom, Laura. Ela Lucas. Oi, professora. Olá, Lucas, tudo bem com você? Tudo jóia. Então, tá bom. Luiz Guilherme. E aí, professora? Tchau, e obrigado pela aula. Obrigada a você, Luiz. Luiz Henrique. Opa, professora, até mais. Até mais. Marcelo da Silva. Opa, até mais, professora. Bom dia, Vem, Marcelo. Bom dia. Maria Eduarda. Falou, professora. Falou, Maria, tudo bem? Nicole, conseguiu entrar atrasado, mas entrou, Nicole? Tá tudo bem com você? Entrei, professora. Professora, a Érica mandou avisar que ela não falou porque ela tá sem microfone. Tá certo. Nicole, ó, a aula tá gravada, então o pedaço que você perdeu, eu vou colocar lá no mudo e aí você pode assistir, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ok, professora, certinho, obrigada. Tchau. Obrigada a você, tchau. Paulo Roberto. Acho que o microfone dele deve estar ruim também. Tá com problema, né? Rafael, fala comigo, Rafael, tá tudo bem aí? Professora. E aí? Presente, tudo bom. Okay. O Paulo mandou no chat que tá sem microfone. E o Gustavo tá também. Tá sem microfone. Gustavo também, sem problema. Acho que ok. ele saiu Rafaela. Não, sem problema. Rafaela. Olá, Rafaela. Tudo bem com você, Rafaela? Tudo certo. Ok. Rian. Oi, professora. Tudo ok? Tudo ok, aham. Então, tá bom. Quem mais que eu não chamei aqui? Acho que o pessoal aqui já saiu, tá ok. Tá ok, pessoal? Alguém eu não chamei aí, que eu não... Tinha 27 alunos, agora nós temos só 21. Se não há nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a nossa gravação e está encerrada a nossa aula até terça-feira, das 7 às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Ok, pessoal? Bom final de semana. Amém. Tchau, professora, com Deus. Tchau. Até mais. Então. Tchau.